Olá, alunos do primeiro ano, sejam bem-vindos aqui à nova correção aqui da semana 5, né? E vamos trabalhar aqui na semana 5 a primeira lei de Newton, né? E segunda lei de Newton, alguns conceitos envolvendo a terceira lei de Newton. Eu acho que é mais a primeira lei de Newton e terceira lei de Newton, né? A segunda lei de Newton nós veremos na semana 6. Então, a questão da primeira lei de Newton, gente, tem que entender que são questões mais conceituais, tá? Então, a gente vai estar abordando, né, os conceitos, né, envolvendo a primeira e a segunda lei de Newton nessas questões aqui do plano de estudo tutorados. Então, vamos lá, né? A primeira questão fala o seguinte: baseando-se na primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta, né? Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento dos objetos em seu interior. Essa afirmativa ela é falsa por quê? Porque se o objeto estiver em movimento, né, o ônibus estiver em movimento, né, ele não afirmou, né, que tipo de movimento é este, né? E o movimento, né, que permite que esse objeto caia em linha reta seria um movimento retilíneo uniforme, onde eu teria uma velocidade constante. Não é o que ele está afirmando aqui, então ela está incorreta. B. Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento? Sim, né? Porque a primeira lei de Newton, gente, fala o seguinte, né? O conceito é o seguinte: se o corpo estiver em repouso, ele tende a continuar em repouso. Se o corpo estiver em movimento, ele tende a continuar em movimento. Ok? A não ser que uma força externa haja sobre ele. Mas a gente está analisando aqui um sistema isolado, né? Nada de força externa. Então, a alternativa B estaria correta, tá? Então, a gente poderia marcar ela aqui como correta. É isso que nós vamos fazer aqui. Tá bom? Deixa eu pegar uma cor diferente. A gente destacar aqui, ó. Então, a alternativa correta, letra B de bola. Quanto maior a massa do corpo, mais fácil será alterar a sua velocidade. Aqui, né, já entra até um pouco na questão da segunda lei de Newton, né? E a gente vai ver, né, que tem a questão da inércia, né? E a primeira lei de Newton também fala da questão da inércia. Então, o que acontece, né? Quanto maior a massa de um objeto, maior a inércia ele terá. Então, mais difícil vai ser você tirar ele do seu estado, né, natural, né? E se o objeto está em repouso, por exemplo, você quer tirar um bloco de 20 quilos. É muito mais fácil você tirar esse bloco de 20 quilos de um lugar, né, do seu estado natural, que é o estado de repouso, do que tirar um objeto de 100 kg, né? Um objeto de 100 kg, ele vai ser muito mais difícil de você retirar ele do lugar, né? Porque ele tende ao quê? Manter seu estado natural, um estado de repouso. Isso é a ideia de inércia. Então, é totalmente contrário do que fala aqui na letra C. Questão D. O estado de repouso e de movimento retilíneo independe do referencial adotado? Né? Isso aí também está errado, né? Porque a questão do movimento, ele está relacionado ao referencial. Se eu não tenho um referencial, eu não posso falar se o objeto está em repouso ou se está em movimento. Né? É igualzinho você fala assim, ó, meu carro está a 100 km por hora, né? Ele está a 100 km por hora, referente a algum referencial, algum ponto que você está analisando, né? Então, a referência é importante, né? Sem referência, a gente não consegue definir se o objeto está em repouso ou se o objeto está em movimento, né? É aquela ideia, né? Eu estou dentro do ônibus, vejo, né, uma pessoa, um ponto de ônibus, né? A pessoa, né, está ali, para mim, que está em movimento, ela também está em movimento. Então, é recíproco essa ideia de relatividade, né? Se eu estou parado, né, e a pessoa está parada lá também, né? Aí a gente tem essa noção também de relatividade. Então, o conceito envolve isso. Então, quando fala que não precisa da referência, né, tudo que fala que não precisa de referência e está relacionado ao movimento retilíneo, você pode descartar como errado. Tá? Você pode considerar, né, melhor dizendo, como errado, porque o movimento retilíneo, né, os movimentos em gerais, né, eles dependem do referencial, tá? E ele não pode ser descartado, ok? Então a única alternativa correta aqui, gente, seria B de bola, ok? Então vamos para a próxima questão.
Próxima questão fala o seguinte, né? Já pulei para 3 aqui, né? Desculpem aí, vamos voltar para 2. Próxima questão fala o seguinte: um Fusca em movimento acelerado possui velocidade de 90 km por hora e se envolve em uma colisão frontal com o caminhão. A força que o caminhão exerce sobre o Fusca durante o contato é maior, menor ou igual à força que o Fusca exerce ao caminhão? Então, por que o Fusca normalmente sofre mais danos do que o caminhão? Vamos entender o seguinte, gente. A mesma força que o Fusca fará sobre o caminhão vai ser a mesma força que o caminhão fará sobre o Fusca, tá? Então, nós temos aqui a terceira lei de Newton, tá? Envolvida aqui. A terceira lei de Newton precisa de quê? 2 corpos ou mais, né? Para ver o que? A interação aqui, para ter um par de ação e reação. Esse é o conceito, tá? Então, posso escrever aqui, ó. Será igual eu posso definir aqui esse conceito. Deixa eu aumentar aqui, gente. Esse conceito envolve a terceira lei de Newton, né? Ou seja, a mesma força que o Fusca faz sobre o caminhão será a mesma que o caminhão faz sobre o Fusca. Que é uma variação e reação, né? Então, posso falar aqui ação e reação, né? Olha o português aqui, Rodrigo. Fechou, galera. Então é isso, gente. Tá bom? Aí pergunta, né, por que, né, um sofre mais danos que o outro, né? Aí tem muita coisa envolvida, gente. O material envolvido, por exemplo, né, do caminhão é um material mais resistente, então o Fusca pode sofrer mais danos, né? Então tem vários fatores que podem estar envolvidos aí, tá bom? Bom, acho que aqui já está definido, né? Eu posso escrever aqui, o Fusca sofre mais danos por causa do material, talvez mais frágil, né? E etc, né? Eu acho que já tá bom. Tem outros conceitos envolvidos, não vou aprofundar muito não. Beleza, aqui para mim já tá ótimo, gente, vocês respondendo dessa forma. Então entende o seguinte, gente. Se você aplica uma força sobre a parede de 10 N, a parede, né, um soco, por exemplo, né, você não vai ser doido chamando um soco na parede, né? É só um exemplo. Se você dá um soco na parede de 10 N, né, a força que a parede exercerá sobre a sua mão também será de 10 N, né, o par de ação e reação. Ok? E, né, a terceira lei de Newton, gente, envolve 2 corpos, tá? Não existe par de ação envolvendo só um corpo. Isso não existe, ok? Ela se anularia, não ia acontecer nada, né? A verdade é essa. Então tem que ter 2 corpos para haver par de ação e reação na terceira lei de Newton. Vamos lá na questão 3. Opa. Questão 3.
Questão 3 fala o seguinte, né? Mesmo conceito, né, lá de cima do Fusca e o caminhão, tá? Só muda alguns detalhes. O jogador de futebol chuta a bola exercendo nela uma força de 9 kgf. Qual o valor da reação dessa força? O valor da reação dessa força, gente, vai ser 9 kgf, né? A mesma força que você aplica, né, sobre a bola, né? A ação, né, a reação vai ser 9 kgs sobre o seu pé também. Opa, deixa eu concentrar aqui. kgf, ok? E qual corpo exerce a força de reação, né? Se você chutou a bola, né, você exerceu a ação com o seu pé, né, 9 kgf, e a bola exerce a reação sobre o seu pé de 9 kgf. Então, quem exerceu uma reação sobre o seu pé foi a bola. Você escreve aqui, bola. Ok? Muito fácil, né? Tranquilo esse conceito aqui, né? Sumiu. Aí, escrevemos de novo. Aí, apareceu. Tranquilo. Então tá aí, gente. As respostas da questão 3, né? Envolvendo terceira lei de Newton, gente. Ok? Questão 4, né? Explique como, ao puxar rapidamente a toalha de uma mesa que contém sobre ela vários pratos de porcelana, uma pessoa não derruba nenhuma sobre a mesa. Vamos entender, né? Questão da inércia. Novamente, o mesmo conceito que a gente viu lá na questão 1 está retornando aqui na questão 4, né? O que a gente falou lá na questão 1? Se um corpo está no seu estado de repouso, ele tende a continuar no seu estado de repouso. Se o corpo está em movimento, ele tende a continuar seu corpo em movimento, né? Bom, né? O que acontece, né? A toalha, né, está lá estendida sobre a mesa e tem os objetos sobre ela, né, que são os pratos de porcelana. Esses objetos, eles estão o quê? Todos em repouso. Então, uma pessoa, né, que consiga puxar milagrosamente e rapidamente, né, esse pano, essa toalha, né, ele consegue manter, né, sem afetar nada ali, aquele objeto em repouso. É simplesmente isso que ele está fazendo, tá bom? Então isso não vai interferir, né, como se diz, no seu estado, tá? Então as porcelanas continuam lá. Esse conceito, né, é a inércia, tá? Que envolve isso. Então, o que nós podemos escrever aqui, né? Vamos escrever aqui. Podemos escrever aqui o seguinte: é porque os pratos de porcelana estavam em repouso. E a tendência, né, é eles continuarem em repouso depois da retirada da toalha. Ok? Gente, tem no YouTube alguns vídeos que demonstram isso, né? Pessoas puxando, né, a toalha com os talheres, os pratos, tudo em cima da mesa e fica tudo lá bonitinho. E até tem um vídeo muito bacana que tem uma mesa enorme, né? Aí vem um motociclista, né, que conecta lá assim uma corda, né, na toalha de mesa grandona. E a motocicleta, obviamente, muito potente, ela sai numa velocidade, assim, tem uma resposta, né, muito rápida, né, na hora de sair. O trabalho é muito rápido. E faz com que
ele consiga tirar essa toalha dessa mesa enorme sem derrubar os talheres nenhum. Tá? Outro exemplo de lei de inércia, né? Se o corpo está em repouso, ele tende a continuar em repouso. Tá? Esse é o conceito aí envolvendo a questão 4. Tá bom? Vamos para a questão 5. Questão 5 vai falar o seguinte, né? Deixa eu descer mais um pouquinho. A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira, tá? Então, o que a gente viu na terceira lei de Newton? Antes da gente fazer a questão aqui, né? A terceira lei de Newton envolve par de ação e reação. E tem que ter dois, né, corpos envolvidos para que haja esse par de ação e reação. Ok? Então, nós vamos analisar isso aqui, ó. É o que eu falei, né? Se eu aplicar um soco sobre a parede, né, de 10 newtons, essa parede vai devolver um soco sobre minha mão de 10 newtons, né? E observação, né? São dois corpos envolvidos, né? A parede e a minha mão. Tudo bem? Então, vamos lá. A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira. Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato? Não, gente. Existem outras forças que podem estar envolvidas com a questão da ação e reação, né? Vocês verão aí mais para frente, né, quando vocês estiverem estudando força gravitacional, que são distâncias que agem à distância, são forças que agem à distância, né, melhor dizendo, né, que não precisa de contato, né? Massa atrai massa. Essa é a questão da gravitação, né? Força gravitacional. E tem a força elétrica também, né? Cargas elétricas, né? Carga de sinais opostos, né? Positivo e negativo, se atraem e se repelem. Então tem uma força que age à distância. E existe a força magnética, que vocês já conhecem. A maioria, creio eu, né, com certeza, já brincou com ímãs. E observa, né, que tem um lado, né, que você atrai, né, metais ou o próprio outro ímã, e tem um lado que você repele, né, que tem o polo norte e o polo sul. Né? O polo norte vai atrair o polo sul. Né? Se eu colocar polo norte com polo norte, né, vai haver repulsão, e polo sul com polo sul também vai haver repulsão. Né? Bem parecido com cargas elétricas. Então essas são forças que agem à distância, não precisam necessariamente que haja contato. Então a lei de Newton também é introduzida nesses conceitos também de forças que agem à distância, não precisando haver contato. Okay? Então a alternativa A ela está incorreta por causa disso. As forças de ação e reação sempre se anulam? Errado. Né? As forças de ação e reação elas não se anulam, porque não está atuando no mesmo corpo. Se estivesse atuando no mesmo corpo, não seria a terceira lei de Newton, tá bom? Seria outro conceito, seria a segunda lei de Newton, né, que você pode ter uma força resultante igual a zero. Mas não é o caso, então ela está incorreta também. A força normal é uma reação da força peso aplicada com o corpo sobre a superfície? Nada a ver, né? Força normal, vocês vão ver mais para frente, o que é força normal? A força normal surge quando você coloca um objeto em contato com uma superfície, com contato com um ou outro. Por exemplo, um livro sobre a mesa, né? O livro está tendo contato com a mesa. Então aí surge uma força normal, que é uma força perpendicular. O que é perpendicular? Forma um ângulo de 90 graus, né, em relação à superfície. Isso é força normal, ok? Então não tem nada a ver aqui também não. D. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo, né? Não, né, gente? Acabei de falar aqui, né? Acabei de frisar aqui todas as horas, né? Para existir ação e reação, eu preciso de mais de um corpo, né? Dois corpos, né? Para existir o conceito de terceira lei de Newton. Então está errado. Como estão aplicados em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram. Correto. Elas não se equilibram, tá? Por causa que está atuando em corpos diferentes, né? Não está atuando no mesmo corpo. Então, a alternativa correta aí seria a letra E de escola. Nós vamos marcar aqui, ó. Ok? Então tá aí, marcada a opção. Vamos agora para a questão 6, né? Questão 6 eu acho que ela é conceitual também. As duas forças representadas a seguir podem se constituir um par de ação e reação? Justifique. Pode, gente, constituir um par de ação e reação. Observe vocês que está sendo atuado do mesmo objeto, né? Um único objeto.
Né? Se é num único objeto, não é possível existir um par de ação e reação. A terceira lei de Newton, né, que envolve a questão da ação e reação, eu tenho que ter dois objetos. Né? Se tivesse dois blocos interagindo um com o outro ali, tudo bem, mas ali nós temos só um. Então não é possível isso acontecer. Então nós vamos justificar aqui a negativa. Né? Nós vamos escrever aqui, ó. Não, porque está atuando em um único objeto, né? Vou colocar aqui, único objeto, né? Ainda vou frisar aqui, ó, para que ocorra o par de ação e reação, é necessário dois corpos, dois objetos, né? Pode ser. Ok? Então entendam isso, gente. Ação e reação precisam de no mínimo dois objetos para que exija o par de ação e reação. Quando tiver um único corpo, não existe terceira lei de Newton, tá? Então, questões bem conceituais, né, bem tranquilas, né? Se você ficou com dúvida, né, deixe seus comentários aqui, né, me manda aí as perguntas, né, em quais conceitos você ficou perdido, né? E no mais, né, agradeço vocês e a próxima correção da semana 6, né? Envolvendo aí a segunda lei de Newton, se eu não me engano. E, por favor, né, se inscrevam e dê o seu like. Obrigado, até mais.